Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial. É a volta do KLB, numa turnê comemorativa 20+2, depois de 7 milhões de álbuns vendidos, um grande sucesso. Se você não se lembra, meu querido, você perdeu um grande momento da nossa história. KLB! Obrigado, rapazes. Alegria, obrigado você, obrigado por me receber. Sério, muito obrigado por fazer parte disso aqui. Imagina, uma honra, cara, uma honra. Assim, a gente acompanha seu trabalho, né? A gente que tem uma história que já vem aí de tanto tempo e acompanhando você, felizes por estarmos juntos hoje, por você fazer parte dessa história, fazer parte desse retorno, fazer parte desse momento histórico na nossa vida e certamente de tanta gente que curte a gente, que cresceu com a gente, que viveu com a gente. E você vai fazer parte dessa experience com a gente. Exatamente. Eu vivi esse momento. É importante ressaltar. Que legal. Eu fui a geração KLB também. Que legal. Eu acompanhei tudo. Eu sou da idade de vocês. Que legal. E é isso. Você é novo pra caramba, então. É um garoto. Agora, por que voltar? Desculpa. Pode falar. A gente é música, né? Nós somos música. Acho que não é nem questão de uma volta, embora seja uma volta, nós ficamos uns 7 anos, eu acho, depois. Foi em 2014, 15 que nós lançamos o último DVD. Na verdade, foi gravado ao ar livre no KLB Studios, não foi para um público aberto, foi amigos muito íntimos e família, assim. A gente registrou isso lá e lançou em 2014 para 15. E a partir daí, então, a gente não fez mais nada, né? Cada um seguiu sua vida. E acho que nesse momento tudo indicou, assim, como nós somos, né, música. Não é uma coisa que você vai pontuando assim, vamos fazer isso agora, fazer isso depois. Não, nós somos isso. A essência é essa. A vida de vocês a vida é isso. É isso. É a verdade de vocês. Ninguém tá aqui, eles foram viver uma outra história. Não, a história deles é música. E a nossa história veio muito antes de nós três, com o meu pai. Então, a minha casa sempre sobreviveu só de música. É importante a gente contar e ressaltar isso aqui, a história de vocês ligados à música. Por favor, conte a história do seu pai. Ele veio com 10 anos de idade da Itália, num porão de navio com a família dele. Meu avô lutou 11 anos na Segunda Guerra Mundial, o pai dele. Então, ele veio para cá, começou como engraxate, sabe? Foi criado em Porto Alegre. Então, a história dele é muito bonita, assim. E ele virou o maior homem do showbiz do Brasil. Ele transformou carreiras de gerações na música. Meu pai é um cara que lançou Leandro Leonardo, que lançou Zezé de Camargo e Luciano. Lulu Santos, trabalhou, Fábio Júnior, Lulu Santos, Alta Santa, KLB. Enfim, é uma longa história. Então, a nossa essência, só para finalizar antes de você terminar, a nossa essência é música, mas vem muito antes da gente nascer. Meu pai lançou na Jovem Guarda, sempre fez era músico. Era músico, cantor. Meu pai é o criador do samba rock, né? Do black samba que ele batizou na época. E que até hoje, nos bailes de samba rock, meu pai ainda é chamado de rei, nessa coisa pela galera. Muito respeitado. Então é muito bacana. Então passou, né? O fruto não caiu longe da árvore nesse caso. Exatamente. Então vocês nasceram no meio... E era uma vontade muito grande do meu pai também, essa volta, né? Meu pai e minha mãe tá nas nuvens, né? Tá nas nuvens. Estão muito felizes. Então eles vão estar em todos os shows, provavelmente. Com certeza, com certeza. Mas eu queria saber, foi algo que quando vocês pararam, vocês sabiam que voltariam? Na verdade, Leozinho, o lance é o seguinte, eu acho que a vida foi nos levando a parar, né? Infelizmente, a gente acabou também lidando com uma doença do meu pai nos últimos anos, que foi algo que também mexeu muito com a estrutura da família, e entender aquilo, de repente o nosso super-herói estava adoecido, né? O nosso Superman estava perto da Kryptonita, era mais ou menos isso. E enxergar aquilo doía, enxergar aquilo, sabe, era uma luta de tentar assimilar que ele era um ser humano. Óbvio que a gente sabia, mas entender o pai como um herói, como o cara que resolvia tudo, que tal, então foi muito complicado. E aí em 2018, infelizmente, o dia mais triste da minha vida, pelo menos, foi me despedir do meu pai, né? Foi desse plano, obviamente, cada um tem a sua fé, cada um acredita no que quer, mas eu creio que a vida segue do lado de lá, e me despedir dele nesse plano foi muito difícil, né? Foi quase impossível, para ser bem honesto. Em 2020, a gente, né, depois de muita coisa acontecendo, né, amparando até a nossa mãe, que ficou sozinha, acho que quem sofre muito é ela, porque ela perde o parceiro, né, ela perde o companheiro, ela perde o amigo, tem os filhos, tem a família, unida como sempre, graças a Deus, mas tem essa coisa. E aí, enfim, em 2020, depois de tudo isso um pouco mais assimilado, a gente falou, cara, eu acho que vale, né, o registro dos 20 anos do KLB. E aí... Mas isso não foi muito por vontade nossa, na verdade. Existiu uma demanda gigante, assim.
de vindo o barulho do de lá público, pra cá, né? Não adianta, às vezes, você querer... Cobraram muito da gente. Forçar uma barra. É isso. Vocês sentiram que havia um desejo. Sim. Sem esse desejo, não existiria essa volta. Sim. Por quê? Exatamente. Então, é um movimento que é só reflexo de um movimento exterior. Na verdade, eu acho que é mais um agradecimento a esse público, é mais um reconhecimento à nossa história junto com cada uma das pessoas que cresceram com a gente, que viveram com a gente, né? Enfim, sempre foi muito mútuo. Cara, a gente começou, o Bruno tinha 15 anos, né? Então, assim, o Bruno foi um adolescente que cresceu junto com tantos adolescentes daquela época, né? E, de repente, ele ocupava uma posição diferente daqueles adolescentes, mas ocupavam a mesma posição em relação a serem adolescentes, a estarem aprendendo a vida, a estarem cultivando a vida, a estarem caminhando para uma nova etapa da vida de crescimento intelectual, pessoal e etc. Né? E aí, em 2020, a gente ia fazer essa turnê. Infelizmente, ela foi né, cessada por conta de tudo que aconteceu no mundo. Em 2021, a gente ia fazer essa turnê, mas eu acredito também muito nos propósitos que as coisas acontecem quando tem que ser. E aí, nesse meio tempo, né, eu voltei a falar com o Celso Juntti, que foi nosso diretor de marketing desde o primeiro dia do KLB. E conversando com ele, acabei descobrindo que a gente tinha um fã que a gente ficou muito honrado, né? Que é o Matheus. Né? O Matheus, que é o regente da Opus, o cara que faz os maiores eventos. Na verdade, essa equipe Opus que faz... Ele era fã do KLB? Sabe todas as músicas. Nossa, E aí, acho que estava enganando a gente. Mas aprendeu rápido. Enganou bem. E aí, nessa conversa com o Celso, a gente acabou, né, alinhando esse lance todo e começamos a nos encontrar para falar sobre isso. E, na verdade, parece que a gente nunca não esteve aqui dentro da Opus, né? Então, assim, quando a gente acabou alinhando tudo isso, eu acho que o resultado é um resultado muito bonito. A gente acabou de lançar uma turnê. Aliás, obrigado, a gente leu uma matéria fantástica. Você, como sempre, um querido. E uma turnê que já sai com 17 shows. Mas não é todo mundo que te acha muito querido, não. Não. Mas a gente te acha. Isso é bom às vezes. Isso é bom. Toda unanimidade É boa. Nelson Gonçalves. E assim, então a gente sai com uma turnê, graças a Deus, que ela já se inicia grande, vitoriosa, com 17 shows. São Paulo... Já deu sold out aqui em São Paulo. São Paulo já está esgotado. 17 shows. São Paulo, que é a principal praça do Brasil. São Paulo reflete muito no país inteiro. Não, São Paulo esgotado e todos os outros têm pouquíssimos ingressos. Só tem aquela coisa que fica o ingresso lá do fundo. Né? Mas já tá. São Paulo sold out, então, o resto... lá que tem pinguinho ainda. É muito bom, cara. É muito bom. Muito legal. A gente está muito feliz, né? Isso é um gás muito maior, né? Absoluto. Porque a gente sabia que existe um movimento de expectativa. Nossa, é legal. Claro. Quando você vê a resposta com a venda de ingresso, dá uma ansiedade, né? Antes de você saber como é que vai ser vendas e tal. E quando abriu, travou site, travou tudo. A galera, esgotou, não sei o que, não tô achando ingresso. Isso, é muito combustível. O primeiro lote, porque assim, as vendas abriram todas no dia 28, que era aniversário do Bruno, inclusive. Então, assim, a gente estava naquela de celebrar o aniversário do Bruno e também na expectativa dessa abertura de ingresso, porque a turnê chama 20+2, justamente porque era para celebrar os 20 anos, agora são 22, porque a pandemia acabou adiando e acabou virando uma marca. 20 anos mais 2 da pandemia. Experience, que vai ser uma grande experience. Vai ser um grande legado mostrado nessas 2 horas de alguma coisa de show. A gente está dando oportunidade também da galera acompanhar os ensaios, acompanhar a passagem de som com o meet and greet, né? Fotos com ainda a gente. tem isso. Isso é muito legal. Tá tudo esgotado também. Tá esgotado também. Esgotou em 3 horas. Meet and greet é o momento que o fã se aproxima real de vocês. Né? Real e ganha um brinde especial. Participa da montagem de tudo, né? Acompanha. Isso é uma coisa que a gente... Acompanha tudo. Não só o momento que as luzes acendem. Não. O antes da luz acender. Exatamente. Especial também. Isso é uma coisa que a gente era cobrado também, porque assim, a gente sempre atendeu o público nos shows. Mas tinha isso, né? Nunca teve. Não teve. Não tinha. Não existia esse formato no mundo. Eu não conheço, eu desconheço. Eu acho que não. Mas na verdade a gente foi muito cobrado, porque assim, o que acontecia? A gente sempre atendeu muita gente nos shows. Mas atendia assim, recebia no camarim, tirava foto, essa coisa toda. E muita gente falava, principalmente com o mundo moderno, por que vocês não fazem? Por que vocês não fazem? Porque é uma oportunidade da pessoa não depender de um sorteio, né? Da pessoa ter a liberdade de ir. E né? é algo extremamente exclusivo. É algo que a pessoa que é fã de verdade da raiz, que ama a banda, ou o artista que ela queira, ela se sente muito honrada. Assim, tá? Eu imagino eu com grandes artistas que eu amo, eu participaria assim de olhos fechados. Cara, tá num momento desse, é único, não sei. E a gente já definiu, inclusive, que nos meet and greets a gente vai fazer à tarde
essas pessoas vão poder acompanhar a passagem de som. A gente vai fazer 2 músicas que fazem parte da história do KLB, mas não estão na turnê, não vão fazer parte do show. Só quem Isso é legal. É uma experience. Então é exclusivo mesmo. Vamos ter uma experiência exclusiva mesmo. Vai fazer a foto, claro. Você sabe que eu estava conversando com várias pessoas sobre esse momento dos fãs que chegam perto, muito perto. É engraçado que eles falam que os fãs, eles se controlam demais quando chegam perto. Quando eles vão... Alguns. Os nossos Não? Tem uns que se Quando chegam pra frente do palco, a gente começa a gritar. Quando chegam perto, você fica... assusta. dá uma travada, né? A proximidade assusta também. A gente teve... Eu chamo de privilégio, que foi sempre um exagero no bom sentido do público com a gente. Sempre foi uma coisa muito carnal, muito aquela... Quero tocar, arrancar pedaço. Né? Sempre foi assim. Sempre, graças a Deus. E, então isso é muito bom, porque obviamente, assim, o grito, né? Uma brincadeira que faz no meio até, tipo assim, as 2 primeiras músicas do show do KLB, não importa quais são, porque a gente não ouve, é só o povo As gritando. 2, 3, 4, 5. Então isso é muito legal. muito legal. Isso é maravilhoso, sabe? Então assim... Você passa 2 horas de som lá bonito, né? Equilíbrio o seu fone. Quando chega no show, você esquece. Lá depois você põe Fone, e vai. Eu queria primeiro pontuar como é bom ver a maturidade de um artista que sabe sair de cena e voltar na hora certa. Isso é incrível. Porque eu fico... Obviamente, a gente tem as nossas impressões sobre o meio artístico. A gente vê alguns artistas que não precisam estar na batalha até hoje. A gente conversando aqui antes da entrevista começar a ser gravada, eu concordo totalmente com o que você disse. Admiro você já, obviamente, e você mais contou ainda depois, coisas que eu falei, cara, não é, sabe, você é extremamente talentoso, você é sensível às coisas que acontecem. Então eu falei, puta, Mas é isso. é isso aí. Poucos artistas têm essa maturidade de depois Tirar de o time quando tem que tirar o time de campo e voltar na hora certa. Cuidar da Tem carreira, gostinho, né? dá um gostinho. E daqui a pouco vai tirar o time de campo pra voltar depois de novo. Porque existe uma geração de fãs, sabe? Sim. Que tá aí. Mas não precisa ficar correndo ansiosamente atrás de algo que você já conquistou. Que você já tem. O teu posto já está lá e ninguém vai tirar disso de vocês. Você tá entendendo? Essa ânsia louca... ainda mais numa era de Spotify, de uma mídia totalmente diferenciada, que parece que você nunca vai alcançar algo que você já tem, que já é teu, que já é a tua marca. Eu queria aqui aproveitar esse momento também para lembrar. Vamos lembrar do primeiro estouro, quando vocês deram de cara assim, chegamos lá. Foi tudo muito louco, né? Era madrugadas com o rádio ligado, escutando. Cada vez que começava a música, acordava todo mundo em casa. Que ano? 2000. 2000. Nós lançamos uma primeira Isso música antes de aparecer na TV, desculpa te cortar. Imagina, a gente lançou a primeira música no rádio. Foi em maio? Março de 2000, eu acho. Mais ou menos, março, abril de abril, 2000. maio. Tá? E aí a música, em muito pouco tempo, ela era a música mais executada do Brasil já. Sem que ninguém soubesse sabia quem quem que era. estava cantando. Foi pela música Foi mesmo. só a música. Explosão, número 1 no Brasil. Sem ter visto quem cantava. Nós fomos pra televisão no dia 25 de junho de 2000. Tinha o quê? 2 meses tocando a música no rádio. Já era primeiro lugar em tudo. Vocês foram pra onde? No Gugu. Gugu. E o legal é que assim, Celso Era o junto, programa máximo, junto com meu Celso pai junto. na época, dois completos alucinados, montaram um esquema que parecia que estava chegando o maior astro da história da música e ninguém sabia nem quem era a gente. É marketing puro. Eu tenho essa opinião, e eu já falei para vários artistas que são grandes, mas que não se comportam como grandes. Que não basta você estar estourado, não basta você encher show, não basta você ser bom pra caramba. Você precisa, às vezes, ter um comportamento de uma estrela. Com certeza. Você entende? E é o que, na verdade, hoje é perigoso, porque a rede social, ela põe uma Ô, Léo, vou te intimidade... contratar como coach. Mas fala. LD Coach. Mas então, Isso é foda. explica esse esquema de chegada. Cara, aí de repente, tipo Você tá falando tudo que eu queria falar. Eu vou embora assim daqui. o L você pode trocar, inclusive. Pode ser. Aqui, cara, Mas não vai mudar. Chegada no Gugu era o primeiro programa. Primeiro programa, ninguém sabia que a gente era música estourada no Brasil O inteiro. Celso me lembrou, mais de 400 capas de revistas simultâneas nas bancas. Não, simultâneas. Não. 18 Mas simultâneas, 18 mais de 500 simultâneas, mais capas de 500 ao todo. capas de revista ao todo. Ao todo. É isso. Muita coisa. Esdrúxula
era um mundo que consumia papel. Que o papel, que a revista... Haja árvore. Haja árvore. Que se você ir pra Cabo de Macaras, você mudava a sua vida. Mudava a sua vida. A gente sabia que, por exemplo, ir ao Faustão, ir ao Gugu, no dia seguinte... já era. Não era esperar um mês, era no dia seguinte. Você já se tornava um grande artista no país. Você sabe disso? Era aquele grupo seleto que a gente conversou aqui antes. Era muito mais difícil de chegar. Tinha muito... As oportunidades eram escassíssimas, assim. Você tinha que ter uma abertura ou ser algo diferente. Para que alguém vem cá. E você fizesse... As próprias amarrações, né? E outra coisa. E era uma concorrência tão grande na televisão, que era uma concorrência demais. Que eles não se permitiam botar algo que não fosse sucesso. Um lançamento que lançaram no Gugu. Você tá exatamente. Você tá entendendo? Não, e a gente chegou, o primeiro programa de televisão, ninguém sabia que era a gente, a música estourada, e de repente essa armação toda, helicóptero, câmera lá fora, buscando a gente no helicóptero. Esse doido, né? Eu e meu pai é doido. Isso é bom. E olha o resultado que deu. Foi incrível. Mas vocês estão novos. E todo mundo lembra. Todo mundo lembra desse primeiro dia 25 de junho de 2000. Todo mundo lembra. E a gente agradece muito. Até as roupas que a gente estava, todo mundo estava dessa cor, juro pra você, de tão foda, impactante que foi. Então a gente tem que agradecer aos profissionais que fizeram, essas mentes brilhantes, que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. E é interessante que hoje a gente entregou a nossa carreira na mão do Matheus, do Celso, da Opus, porque eles têm essa visão e essa ousadia que a gente teve no passado, criado, né? Que meu pai teve no passado. Então a gente, agora acho que é o momento certo, agora eu tenho público para isso, então acho que a gente acertou Qualquer dia eu vou contar umas histórias de backstage de outros artistas que meu pai lançou. Qualquer dia, não, vamos pra oportunidade agora. É agora! A gente entrou de Harley Davidson no programa especial da Hebe, entrando, quase... Era ao vivo. Era ao vivo. O que colocou a Hebe na carona? Harley Davidson. Os três de Harley entrando no palco. Cara, a glicerina... Colocaram um negocinho pra você passar certinho, porque a moto escorregava muito. Eu falei, o que vai derrubar a Hebe aqui, velho? Imagina. Pelo amor de Deus. Minha garupa. Ela abriu o programa comigo. Gracinha. E a gente... fantástico. O primeiro show, aí que vem essas histórias do marketing. Quando a gente lançou o KLB, antes de lançar... É o nosso marqueteiro alucinado. Antes de tocar, cada vez que ia tocar a música do KLB, tinha um grande nome da música ou da comunicação, tipo Gugu, tipo outros artistas, que falavam assim, essa banda que tá vindo aí é maravilhosa, blá, blá, blá. Começava rádio isso, música. Então, esses grandes nomes da comunicação, da música... no rádio. Anunciavam, isso tudo estratégia já, porque as pessoas paravam para ouvir aquela voz que era conhecida, falavam, o que esse cara tá... E anunciava. Tudo isso fez parte. Primeiro show do KLB, Olímpia, 2000, dia 31 de outubro de 2000. Casa abarrotada, o mesmo tanto que tinha... Era em São Paulo. São Paulo. O mesmo tanto de gente que tinha do lado de dentro, tinha do lado de fora. Chegar difícil, foi difícil. Sempre foi. Graças a Deus. Hebe no palco, anunciando o KLB. A partir de hoje, inicia-se a história do KLB palco. Ela beijou 3 rosas cá. O negócio era tão louco, Léo, que a gente, em alguns shows, a gente teve que chamar a tropa do choque. Tinha loucura. Carro do choque pra gente sair, porque não tinha condições. Loucura. Teve muito evento que a gente não conseguiu nem chegar, porque não tinha condição. Né? A gente chegou a ápices de até momentos de passagens muito tristes e doloridas, né? Principalmente para a família e, obviamente, para a gente, de termos fãs num nível tão aguçado e elevado que, ao ponto de quando a gente pisou no palco, a menina teve um ataque e faleceu. Faleceu? Não, desmaio era todo, faleceu. Coisa grave, hein? Pesado. Triste. Agora, é engraçado porque, assim, vamos lá. Não tem quem não pire, né? Sim. Não tem artista que não enlouqueça, que o sucesso não suba a cabeça depois de algo parecido a isso. Exatamente isso. Você tá entendendo? A gente vê hoje aqui, na atual circunstância, vários artistas que já se acham os caras que não botam nem um barzinho na esquina. Vocês. Olha, eu gosto de você demais. Vocês. A base foi fundamental. Demais, 100%. Mas vamos lá, alguém pirou? É aquele lance, como eu Os disse... três. Pirado Não, eu tô falando de que é. pirar. Não, eu tô falando de sucesso subir a cabeça. Não, subiu.
Léo, na verdade é o que você falou. A base, a base, além de ter sido fundamental no ponto de vista familiar, a gente tinha dentro de casa o cara que era o cara do show business. Então, assim. Que colocava permite a parede. Era isso. Se necessário. Mas a gente foi criado com os artistas dentro de casa. Sim, eu acordava, tava os maiores artistas da música na minha sala fazendo música. Então a gente entendia esse negócio. Não, e os mais simples, né? Sim. Os mais estourados, mas ao mesmo tempo são os mais simples. Sim. Exatamente. Então isso foi Leonardo, né? Eu penso assim, Léo, a minha percepção... A casa era todo dia, todo dia. A minha percepção é assim, o meu pai falava isso. Pô, Temporal de Amor foi feito na sala de casa, não foi Temporal de Amor? Não, essa e tantas outras. Essas... Meu pai sempre falava um negócio assim, ele fala assim, idiota o artista que luta para ser reconhecido, e no dia seguinte, quando é reconhecido, coloca um óculos escuro para que ninguém o incomode. Então, assim, a gente cresceu na base e a gente teve a oportunidade de viver... Agora. Mas o meu é grau. Gostei, né? Gostei. É grau mesmo? Não, esse não. Ah, tá. Eu ia botar pra ver se era grau. Mas a minha história, eu tinha muito grau. Em 2007 eu operei. Então, assim, no começo da carreira, eu usava o óculos escuro, né? Eu já comecei de escuro, que é pra me reconhecer de óculos escuro, assim já não tem perigo. É a marca, viu? Não, essa é a marca dele. Esse é outro ponto muito interessante, criar marca. Um artista tem que ser um artista. Né? Claro. Não dá para andar de cueca, esse roupão, não. Não é o óculos escuro que vai diferenciar. Claro. Não, mas isso era uma maneira... Você sabe abraçar, você sabe abraçar. Mas adoro. Não, isso obviamente, era uma alusão que o meu pai fazia dessa coisa do cara querer se esconder. Perfeito. Então, assim, a gente teve essa oportunidade de ver os dois lados, né? Então, assim, burros seremos nós, né? E merecedores de desprezo se a gente não entender como é que funciona. Mas esse alicerce todo, que a gente teve, esse doutorado, né, praticamente dentro de casa, foi um alicerce tremendo para que a gente não se deslumbrasse absolutamente. Sim. Foi tudo. E mesmo durante o processo, a gente sempre muito bem cercado pelos profissionais que trabalharam sempre com a gente, né? A nossa base familiar, essa coisa de entender tudo isso, eu acho que sempre foi muito importante. Meu pai sempre falava, cara, isso aqui é uma profissão como qualquer outra. Simplesmente as pessoas sabem quem você é. Então vai lá, trabalha e faz o seu. Acabou. É mais ou menos isso. E o horário também é diferente. Completamente. O horário também não é muito normal. Não é comercial. Quase como qualquer outro. Deixa eu falar outra coisa. A gente... É importante também citar, porque se não fosse a verdade de vocês, vocês não estariam próximos, vocês não estariam unidos pela música, vocês não voltariam com tanta certeza nesse momento. Você percebe isso? Sim. Porque a gente vê tantas bandas que passaram por aí, né? Sim. Tantas bandas que foram sucessos estrondosos, que a gente fala, mas e aí? Não sei onde está. Um tá aqui, outro tá acolá, outro tá acolá. Mas o que o Leandro falou, tá difícil, sabe? É complicado essa lida, né? Esse meio é muito complicado. Muito. É muito, não é demérito para quem... O que acontece isso. Aliás, isso aí é a regra, a exceção é a gente. Exatamente. A gente é a exceção. Perfeito. Vocês são a exceção. E privilegiados. Muito privilegiados pela música e pelos fãs que vocês têm. É um privilégio da minha vida, assim, eu poder fazer aquilo que eu nasci para fazer, a minha essência. Esse sou eu na totalidade. Poder fazer isso com algum êxito, assim, falar, caramba, existe um reconhecimento, você vê, tudo esgotado praticamente. E foi assim há 22 anos, não é uma surpresa, embora seja uma alegria tremenda, porque a gente ficou esses 7 anos afastado, cada um fazendo aquilo que cabia, que queria, mas existia uma preocupação natural, porém não é uma surpresa, a gente sabe o que é a banda, o legado que foi feito. Então é um privilégio. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, assim, o KLB ele fez parte tão intensamente porque o que acontece? Quando você gosta de alguém ou de algo e aquilo de repente some da sua história, né, para da sua convivência, aquilo pode, e não é difícil de você esquecer, de virar algo distante. E geralmente esquece. Claro, e o KLB na verdade foi o que a gente entende que assim, como a gente cresceu junto, a gente e a galera, o nosso público, né, mesmo que a gente tenha se afastado esse tempo, aquela sementinha estava lá, guardada num cristal lindo da história que juntos a gente escreveu. Então assim, é o lance de despertar isso, e a gente vê, né, pelo início da turnê. A gente anunciou dia 28 e já praticamente está tudo esgotado. Eu então, acho que existe uma coisa sobrenatural aí que a gente não explica. Porque despertar. se a gente for entender racionalmente, você não explica muita coisa. Racionalmente você não vai explicar. 2 mais 2 é 4, mas às vezes não é. Em outro plano não é 4. Então é diferente, a gente não tem noção das coisas aqui. A gente tem que receber isso com gratidão gigante e saber, pô, existe uma escolha aí. Alguma coisa escolheu para que tivesse aqui acontecendo. Foram tocados. Existe algo, amém. A modernidade e o fato de estar sempre com um passo à frente
Em termos de tecnologia, também foi uma das características. Sempre. Vocês foram os primeiros a gravar um DVD no Brasil. Primeira banda a gravar um DVD Banda no pode Brasil. ser, acho que foi o segundo. Foi o segundo DVD do Brasil, eu acho. Um DVD no Brasil. acho que sim. Quando as pessoas mal sabiam o que era de fato. Nem a gente sabia. Vamos gravar. Vamos fazer DVD? Vamos. Essa aí. Ah, imagem e som, então bora. Vamos fazer. Então a gente espera, inevitavelmente, que venha alguma novidade por aí. Alguma novidade, talvez tecnológica, vai ter. Sim. A gente sempre foi tido no meio artístico, realmente, como quando a gente lançava alguma coisa, ou música, e criaria muita expectativa. As pessoas iam para assim, deixa eu ver o que vocês vão fazer. Eu não estou falando nem os fãs, tá? Não, os profissionais. O mercado. Isso, o mercado. O mercado, assim, o que eles vão fazer? Porque isso vai virar tendência. Mas isso. Isso sempre aconteceu com a gente. Sempre Eles aconteceu, falavam que mesmo. o show do KLB era workshop. Só assim, vamos lá no Era um workshop do workshop, KLB. Porque Workshop é como se fosse um treinamento do que você vai ter que aplicar nos próximos... assim, a gente teve A também- tendência que ia começar a valer, exatamente. tipo isso. A gente teve essa sorte também de grandes marcas mundiais, tipo, lançavam novos produtos de show, né? Iluminação. Iluminações, telões de LED, essas coisas todas muitas delas foram lançadas em Efeitos, temporadas tudo do que você KLB. imagina. Estreavam com a gente. Isso é Escolhiam a muito gente. bom, né? Muito legal. E as Virar pessoas, referência. E o meio Sim. sabia disso. Ou seja, quando a gente ia sabia lançar um show novo, eles iam lá, deixa eu ver o que vai acontecer. E mesma coisa agora está acontecendo. Vai vir muita coisa linda, muita coisa nova. O quê? A gente está realmente estudando, assim. A gente está montando esse show. Acho que a gente vai acabar, no final a gente estava conversando, o próprio repertório, a gente vai pegar muito do que o nosso público quer ouvir. A gente não vai fechar simplesmente, vamos fazer isso porque isso aqui é o que funciona. A gente quer ouvir também. Contar a história, né? A gente quer Começo- nesse show contar a história Dessa vida, dessa né? São relação, 22 anos, a né? gente com o público. Eu acho que esse é o grande ponto do lance. E isso também é o meu experience, que faz parte do nome, inclusive, intitulado na turnê. É o 20+2. Fazer o 20. público participar também, né? Do ensaio, ver o que eles gostam de ouvir, o que eles querem ouvir. E vai ser um show absolutamente bonito demais, estruturado demais, clássico, é um espetáculo, assim. Como sempre foi pra gente. E esse é o prazer de você sente que as pessoas querem também isso. Sim. Voltar nisso, cara, quando sentavam ou ficavam de pé pra escutar, falar, isso aí. É aquela história, né? A gente construiu uma história, graças a Deus, há muitos anos atrás, que ela se solidificou e as pessoas que vão ao show do KLB vão para ver o KLB. Né? Porque o mercado hoje está um pouco bagunçado. Como muitos artistas cantam músicas de muitos artistas, sejam eles grandes artistas ou não, um canta a música do outro, que é legal, que fortalece, é mais ou menos o que a Jovem Guarda fez. A Jovem Guarda foi um movimento inteligente. Por quê? Porque todo mundo cantava todo mundo e aí se fortaleceu o movimento. Hoje, guardadas as proporções, tem um pouco disso. Então, assim, o artista A canta a música do B, o B canta do A, que canta do C. Então, assim, a galera vai para se divertir. Os shows se tornaram muito um ponto só de diversão, tipo assim, entre aspas, não para todos, mas nem sempre importa qual artista que está lá. O lance é o entretenimento. Em artistas que conseguiram alcançar um certo patamar, como Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Luciano, o Leonardo e etc. Roupa Nova. Né? Roupa Nova, etc. E a gente se coloca nesse hall desses artistas, as pessoas vão para ver o artista, elas vão para ver o que a gente vai apresentar. E cada um Então, tem uma isso história é legal, distinta, assim. porque a gente Isso que gosta de vale, cantar, né? inclusive, coisas, e vai ter no show. A gente sempre gostou de cantar alguma coisa internacional, que faz parte, coisa que a gente gosta. Né? A gente, por exemplo, eu tenho certeza, né, com todo o atrevimento e pedindo desculpa ao atrevimento, mas, por exemplo, que a gente apresentou os Bee Gees para uma geração que não conhecia. Né? Porque a gente cresceu ouvindo Bee Gees, cantando Bee Gees, cantando Beatles. Né? Então, assim, a molecada que tinha lá na época seus 13, 12 anos, quem é Bee Gees? Sei lá, mas amavam o KLB. O KLB canta Bee Gees. Então a galera fala assim, pô, amo Bee Gees, sabe? A gente tinha fã-clube, que chama KLB Bee Gees, sabe? Essas Sempre coisas... funciona muito com audiovisual. Às vezes tem artistas que só tocam em rádio, tem muita diferença entre eles. O nosso sempre foi muito audiovisual. As pessoas, tanto é que o show agora cria essa expectativa gigante. O que eu vou assistir lá? No nosso show, já teve um momento que o público aplaudiu o cenário, a mudança de cenário, coisas acontecendo no show. Arrepiava. Existia um número que eu Tava fazia. no palco, Tava no palco. Não, tava, mas aconteceu alguma coisa no palco. Ah, entendi. Mas pode até contar rapidamente. Era uma cortina, era um sistema totalmente novo. E era uma cortina cromada, toda cromada. Ela era espelho. Então, quando você olhava aquele palco gigantesco, essa cortina era toda espelhada. E o Leandro tinha um dispositivo no pé dele, que ele estava acabando o número de bateria, e quando ele terminava, ele pisava nesse dispositivo e a cortina caía. Literalmente, só que a impressão é que o palco estava caindo, porque você via que ele desmontava, né? E atrás acendia E atrás uma cortina de LED que LEDs, acendia. foi a primeira que veio pro Brasil. E a galera... As pessoas primeiro se assustaram. Aí depois... Por causa do cenário, cara.
É legal. Não, é incrível a experiência. É legal, é legal. Muito legal. Então as pessoas esperam. O que vem aí? É o momento do teu pé. Eu era doido pra pisar naquele negócio e não deixava, velho. Eu chegava perto. Cara, que foda. É o meu momento. Que foda. O cara já é o primeira voz, o cara canta o maior tempo, fica na frente do tudo. E aperta o botãozinho. O botão é meu. Cara, que incrível. Era lindo. Vocês sabem que vai surgir uma geração nova, né? Sim. Vocês têm noção disso? O interessante é que a nossa geração, os fãs que curtiu a gente, hoje tem filho, tem É família. isso que eu falo. E tá passando pros filhos. Eu receio de falar isso, eu falei, vai. Não, você é tem isso. razão. tem Claro. Já, muito, Tem razão. muito. Muitos têm. São 22 anos, a menina que tinha 15, imagina. Então, assim, o tempo passou, essas pessoas, os meninos, meninas, são pais, são mães, e esse amor, o que é legal, aliás, meu pai falava isso pra mim, falava assim, o Roberto Carlos tá onde ele tá e é o que ele é, porque o sucesso do Roberto Carlos ele é hereditário. Então, assim, quando você passa do pai pro filho, você alimenta a próxima geração. E Mas eu acho que está só começando a primeira geração, não começou ainda. A gente é novo. Começando a segunda agora. Sabe por quê? Tem os bebezinhos E ainda. o fato de ser hereditário dá uma credibilidade muito maior. Sim. Não é motivo. Sim. Se eu herdei da minha mãe, do meu pai... Claro, se meu pai tá falando, né? Como meu eu pai... herdei deles os Beatles e os Rolling Stones. É a mesma coisa. É isso aí. Elvis, eu não conheceria se não fossem eles. Então isso se aplica agora pra gente. É muito É a bonito. mesma coisa. É bonito a mesma demais. coisa. É isso aí. E tem um valor muito maior. Com certeza. Não é perecível. Não. Exato. Vai virar uma modinha. E outra, né? Pelo menos em linhas gerais, pelo que a gente entende, pelo menos pelo que a gente acredita de família, o pai só passa pro filho aquilo que ele gosta. Claro! Aquilo que é bom, aquilo que, pô... Que tem orgulho, que fez bem, isso. fez uma parte positiva da minha história. É isso. Só É isso. É isso. É isso. Vamos falar de TikTok? Eu não tenho TikTok. Eu não tenho, mas não conheço. A gente tava conversando antes de começar a entrevista. Eu sei que fazer umas dancinhas aí, né? Como é que é? Eu só sei de Vamos fazer a dança Tem hoje, né? Vamos fazer uma dança. Vamos fazer uma dancinha. O Kiko vai começar. Vai começar a bater a cabeça aqui. Esses dias eu tava assistindo, alguém me marcou num post que era uma brincadeira do... A gente tava não sei se era Domingo Legal, era um programa grande. E aí tava a galera do Tchan no programa. E aí, o Liminha ficava, né? Vem dançar, vem dançar. Ah, meu, se você ver, né? Não, eu, pra dançar Leandro, não dá certo. dos estátuas. O nosso bailarino nórdico. Eu? Dançava nada, mas você metia. Passa vergonha, você passa vergonha. Mas não é verdade, né? Não é verdade. A minha não. Não adianta. Dá pra fazer uma barra. Mas existe um... Eu desse tamanho. Léo, a gente é grande, você sabe. Não é, Exatamente. O fato de nós andarmos já é o grande... Já é um êxito. Eu sou muito alta, normalmente muito descoordenada. Entrar no Eu conheço avião. ninguém que seja muito alto seja coordenado. Deixa essa coisa pro Xande, ó. O Xande. O Xande, o Léo do... Léo Santana. Léo Santana. Léo Santana é gigante. É gigante, então. Como é que pode Deixa ser tão pra eles, coordenado, né? Como é que pode ter uma consciência corporal? Não tem como, é muito longe. Até mandar, o pé já passou o tempo. Mas como é que vocês veem essa nova forma de criar-se sucesso? Através de uma plataforma de rede social de 15 a 30 segundos em que os hits são impulsionados a partir de trechos da música. Eu acho legal a oportunidade, mas eu acho que, assim, tem que se ter um certo cuidado, né? A gente não pode... Porque o que eu vejo é que muitas Mas coisas... quem usa o TikTok não está preocupado com cuidado então. desse tipo. Então tudo Mas bem, eu- tá mas eu tô valendo, falando. né? Não existe um cuidado, estou no estúdio, estou compondo, estou criando, estou equalizando. Não existe. Pegou o telefone, 1, 2, 3. Não, mas eu digo Então, porque, é um outro assim, mundo. a gente tem... Não tem o cuidado da música em criação. Mas qual é o problema que eu vejo, né? Isso é uma opinião minha, não do KLB. Eu falo por mim. A gente tem uma geração de crianças que já acessam e que, se a gente não tomar cuidado, essa criança não tem referência, ela está em formação. Então, assim, você pode criar uma geração infundada, né? Sem grandes fundamentos. E não é só por causa da música. É por achar que, às vezes... Porque tem algumas coisas que são legais e tem algumas que são idiotas. Né? Então, pode ter uma coisa ótima em 15 segundos e uma coisa horrorosa em 20 minutos. Então, assim, o lance é não deixar idiotizar uma geração. Então, assim, eu acho que tem que Mas ter existe um o preceito cuidado, da né? música. Música geralmente dura Mas 4 mais que a segundos. música, né? Eu acho que mais do que a música é o conceito rede social, que é ok, legal, é um lugar para você se expressar com maior, né, liberdade, o que também dá voz a muita gente que tinha que ficar calada. Mas, enfim, eu acho que, assim, esse zelo teria que ser um pouco pensado. Hoje eles não estão muito preocupados com a família. Hoje, na verdade, a ideia de muita gente, às vezes, é até agredir
a família. Não, a nossa ideia é essa. Não interessa se você pensa diferente. Eu acho que se as pessoas plantassem o respeito, tudo isso já seria muito mais bem resolvido. Mas, enfim, falando do TikTok ou das redes sociais no formato que elas... Principalmente o TikTok, essa coisa da dancinha e tal, ele é legal, tem que tomar cuidado. Eu penso, é o que eu falei, minha opinião. Às vezes, a própria erotização infantil, sabe? Eu penso no vazio. O que essa criança está aprendendo fora disso? Ou quanto ela se interessa pelo resto? Não é que ela não possa ter isso. Ela tem que ser monitorada para isso, porque a criança não tem referência. Ela tem que ser monitorada e ela tem que ter os complementos. Ou isso tem que ser uma passagem. Né? Porque às vezes a criança, quanto que ela se interessa pelo resto? Né? Porque às vezes ela fala assim, meu mundo é isso, isso se torna um adulto, né? Problemático. Até pela leitura, né? As pessoas não têm paciência de ler uma matéria, que a gente estava conversando. É ler a manchete e passa. É isso. O conteúdo todo que tem lá dentro, às vezes se perde. O problema é que dá muita voz a gente que só prega a maldade, às vezes nem consciente, né? Não sabe o problema que está causando para quem pode estar assistindo, uma criança que pode estar assistindo. É isso. Entendeu? Eu fico assustado às vezes quando eu vejo algumas coreografias que viralizam na internet de músicas com letras pesadíssimas, idolatrando muitas vezes. E viram ídolos. Músicas de funk que falam, cara, o que é isso? Falam de arma, de fuzil, de e fazem gestos ligados a coisas que falam, ele não pode virar arte. Isso não pode ser fun, não pode ser diversão. Eu acho que assim, a música, de repente, que fala... Porque, assim, a gente tem o funk que fala da arma, que fala da polícia, que fala do problema... No social. Exato. Maravilhoso, isso. Outra coisa. Agora, a apologia ao erro, isso tem que ser cuidado. E não pode, muito menos, virar uma coreografia e virar um hit na internet. Mas é o risco que existe, né? É o risco. Existe uma plataforma aí hoje que não existia, onde todo mundo pode colocar o que quiser. É um risco, você não consegue... Tinha que mudar a educação de tudo. Não é assim da noite pro dia. A internet veio da noite pro dia. Claro. Por isso que tá esse susto. Está faltando as crianças irem pra rua jogar, porque não pode, porque é perigoso, mas falta jogar futebol na rua, como a gente fez na nossa geração, rasgar o dedo no asfalto, chutar pedra. É isso. Eu acho que tem que tomar um cuidado, assim, principalmente com a criança. Eu acho que, assim, eu penso que a rede social, né, nesse sentido mais... Não é pejorativo, mas no sentido ruim, que a gente está trazendo aqui, ela tem que ser cuidada, mas principalmente no foco na criança. A criança tem que ser protegida, né? Eu acho que é isso. Vocês fizeram programas de televisão. Agora você fala? Não, no passado. Tivemos o Jovem Stars na Globo. Tivemos, sim. Jovem Stars na Globo, foi em 2002, 2003. Que foi uma catarse também. Foi demais, foi bem legal, foi divertido. Eu lembro. Foi foda. Foi um grande momento da televisão, um programa musical. Foi. Que mostrava um movimento fortíssimo da música brasileira. E a televisão sempre foi conectada com vocês. Sempre. Sim. É o que eu falei, audiovisual, KLB, a gente sempre funcionou assim. E intensamente televisão, é intenso. Se você faz menos, as pessoas estranham. KLB era acostumada a estar, se troca de canal, tá aqui, troca tá ali. Foi assim que foi criado. Essa é a nossa base. Quando você não dá isso, fica estranho. O KLB sumiu, mas, cara, eu fiz 50 programas. Não, mas antigamente você fazia 50 por dia. 52. Né? É uma loucura. É uma essência nossa. A TV também não está tão presente mais na vida das pessoas. Por causa da internet. Por causa da internet. O que é bom também. É bom também. Eu acho que a internet é um veículo muito forte. Né? Hoje, certamente, o veículo mais forte do mundo se chama internet, óbvio. O acesso a tudo. O grande barato é, um homem conseguiu construir um veículo que te dá o acesso mais rápido, mais preciso, se você quiser usar para o bem. Mas também ele é perigoso, dependendo de como você quer usar. Então, assim, as televisões, elas eram quase que o único veículo visual. Né? Quase não, era único. Tinha revista, mas é foto. Mas imagem, né? A gente gravava clipe, nossos clipes ficavam meses em primeiro lugar, na época de MTV, essas coisas todas. Né? Então, assim, tinha aquela coisa do cara botar o VHS para gravar o clipe para assistir depois. Né? A fita cassete, o cara gravava na rádio para ouvir depois. Hoje não, o cara acessa o YouTube, e assiste. Que é muito legal isso. Mas a velocidade da internet fez com que o sucesso fosse muito mais perecível. Porque vocês ficavam, provavelmente, nas paradas de sucesso durante 6, 7 meses. Né? Com certeza. Uma música podia ficar, provavelmente, muito tempo. 6 meses, É isso mesmo. Hoje é muito pouco. A volatilidade, né? Transformou a arte em algo muito mais volátil. Houve proposta nesses 7 anos, nesses anos parados, de voltar de alguma maneira, tipo, ou apresentar um reality de música, ou apresentar qualquer outra coisa,
que fosse ligado à música e vocês acabaram recusando? Não recusando, a gente chegou a fazer algumas coisas, a gente estava até com um reality pré-acertado, né, com a Fox. Bem encaminhado com a Fox. Estava super bem encaminhado, e aí por qualquer razão... Música. De música. Era mais ou menos Uma vida também. Novos talentos? Não era a gente, era a nossa vida. Tá. E provavelmente coisas se encaixariam nesse meio. Tá. Né? A gente acabou fazendo, sim, pontualmente um show ou outro, um programa ou outro. Né? Graças a Deus, as solicitações, elas são assim, quase que diárias na nossa vida. A nossa assessoria explicava, né, com todo carinho, porque a gente está recebendo carinho. Às vezes não tinha como dizer não. Tinha que fazer. Então, mas sempre ocorreu. Um desses que não deu para dizer não foi o show que a gente fez em 2018. O único show que a gente fez nesses 7 anos. O único show, porque não teve como dizer não. Esse foi em Curitiba. puxado. E foi o dia exatamente que meu pai faleceu. A gente estava lá em Curitiba. Foi no dia do show. 7 anos sem fazer nada. No dia que a gente foi, aconteceu tudo. Faleceu no dia. Aí a gente veio embora, não teve o show. E a gente acabou entregando o show em fevereiro. 3 meses Ele faleceu depois. em setembro. Que loucura. Foi uma loucura. Foi louco. Uma loucura. Eu saí a gente fez o programa, né, de tarde, Algo que sempre não dá pra faz, né? explicar. É sobrenatural. Você já falou em outro momento aqui na entrevista de sentir algo além do explicado, além da razão. Sim. Muito além da razão. Isso é uma das coisas. Como é que vocês... Se a gente quisesse, tivesse marcado o horário, você nunca chegaria nisso, ó. Quase 10 anos parados, no único dia, no único minuto. Foi ali. 2018. 2018. E é justamente a data. 15 de setembro a gente foi para Curitiba. Isso não é normal, não é natural. A gente, Não a gente existe foi à naturalidade. noite, né, do dia Não, e 14. o pior é tentar buscar uma explicação. Não adianta. Não adianta. Melhor não tentar. Não, e tudo que aconteceu antes da gente sair para viajar, a gente indo pro hospital, as conversas com meu pai, já tava um negócio estranho. Ele dizendo que tava vendo a mãe dele. No dia que a gente foi viajar, ele falou assim: tô indo para casa, vão viajar, vão em paz. Assim, um negócio bem louco, sabe? Mas tirando essas coisas, mesmo com isso ou sem isso, não dá para casar algo desse. Não dá. Não existe. Foi no não dia. existe. É no dia. Não, se vocês tivessem No dia do show. 20 shows no mês... Sim, algum podia cairia. acontecer. ok. Exatamente. É, Exatamente. ok. 7 anos. 7 anos. Exato. Não, isso não tem lógica. Não tem, não. Não, e a Alguma coisa data aconteceu. foi mudada várias vezes, né? Meu pai tava Alguma fechando coisa esse show. aconteceu aí que é o que eu te digo. A gente não vai explicar. Nem É quer. algo muito claro. Nem Não, quer. Nem quer. Eu gostaria, Mas eu se acho que puder, tem uma mas explicação aqui. além. Não foi à toa. Não foi à toa. A carreira não foi à toa, a vida dele com você, exatamente. conectado com vocês. Exatamente. Isso mostra uma conexão muito grande, né? Absoluta. Absoluta. Exato. É saber que tudo isso ali que vocês vão viver novamente vai ter um porquê. Sim, tem porquê. Sim, começou ali, né? E a passagem dele Total. teve um porquê. Ele é a semente. Total. E o mais difícil quando a gente se questiona a finitude da vida é o que a gente vai deixar, né? Sim. O legado que a gente vai deixar. E esse a gente deixa os filhos. Os filhos são o nosso legado, né? Agora, mais do que os filhos, ele deixou uma obra, uma história, um legado. Com 3 filhos. É muito louco. É muito Isso forte. é muito outro- profundo. muito, Vocês muito. entendem isso? Isso é uma outra coisa que a gente também, a gente se sente muito privilegiado nesse lance, né? Porque às vezes em famílias, cada um segue o seu caminho e tal, e alguns irmãos se dão melhor que outros, enfim, alguns passam por momentos bons, outros passam por dificuldades. E a gente, até por conta, estou falando profissionalmente falando, né? Deus nos deu a oportunidade de, tipo assim, fazermos juntos, conquistarmos juntos, quando sofrer, sofrermos juntos. Então eu acho que essa ligação ela é muito forte, né? Eu acho que isso até transcende, isso passa para a música, né? Então eu acho que espiritual, né? abrir a boca É e cantar- espiritual. é espiritual, é isso. Eu acho que é bem por aí. Vocês sempre fizeram muito bem? Sempre. Sempre. Não, sempre Obviamente. tem carrago, briga, sim. irmão, né? Normal. Nada além do natural. Nada além Quando eu tirei o maxilar dele do lugar, foi a única vez. Isso é mentira, isso é mentira. Brincadeira. Não, mentira até seu cara, o cara não tá de MMA, ele é profissional de Chega aqui, profissional. É melhor deixar quieto. Isso é mentira. Vamos pular. É brincadeira. A gente por isso, né, por ele lutar boxe, o MMA, o Kiko faixa preta taekwondo, a gente não se encosta. A gente pode... Existe uma legislação ali que não pode. Não, é proibido encostar. Mas eu acho que isso é... Xinga de longe. Mas né? é mesmo isso. É o quê? É mesmo. As lutas, Sim. Verdade. As lutas, Isso é verdade. Não, tudo bem, vocês não se encostam Não, mesmo. mas nunca. Não, mas não pode, mas independente disso, é respeito. Sim, O respeito ele vem até quando ele passa. Quando vai pro físico, Não, Não, isso não. já era. já era.
né? Acho que jamais. Claro que a gente já se bateu quando era criança, né? Criança se bate. Mas criança Minha mãe já literalmente. quebrou rodo nas minhas costas. Para com Ó, foi a única vez que a gente Educação se raiz. pegou, se grudou. criança, uns Minha mãe, 12 anos. no estalo da loucura, ela veio e quebrou um cabo de vassoura, porque ela viu a gente a gente tava se tava pegando na porrada mesmo. Só vocês Eu e ele. Eu Nunca não mais. entro nessas aí. Sou muito Nunca grande. mais. Aprendemos. Não, mas eu respeito. Na dor ou no amor você aprende. Sempre. Ela vai ficar brava que a gente falou isso. Ela com a... Foi a única vez. Mas precisou. Essa imagem precisou. eu não consigo ter. Precisou. Não, mas Mas era mereciam, pequeno. mereciam. Era pequenininho. Pequenininho. Não era grande. Se fosse grande, Não foi, não de tinha adulto, problema. foi criança. Esse show é uma homenagem ao primeiro álbum. Eu tenho o ombro deslocado até hoje, Isso. tô brincando. Não, mas ó, treinando. Treinando, ele já quebrou minha costela. Treinando. Já fui Treinando. pro- Aí pode, Aí vai. Pois a luva, pô. Abraça, né? Tá bom, valeu. Nariz aqui nas Vamos nucas. falar do primeiro álbum. O primeiro álbum que foi o ponto inicial de tudo. Aham. Esse show é em homenagem ao primeiro trabalho. Não, eu achei esse show, nossa essa turnê, história. ela é a história. Mas o primeiro álbum tem muita... O primeiro álbum Sim, foi o que apresentou o KLB, né, pro Brasil. Então, assim, claro que ele tem grandes sucessos, como... Quer fazer alguma coisa? Quero. Então vai. Sua respiração. Incrível! Cara, com tanta coisa na memória. Ah, que legal. Coisas boas, Que legal. coisas boas. Muitas. É ótimo. Histórias, lembranças, momentos. Infância, muita coisa. Muito legal. Muita coisa. E é isso. Eu, quando tour é canto, pra também isso. sinto isso. Você Assim, também não é tem? só o público que, obviamente, a música é transcendente. Claro. Sobre um artista é transcendente. Ela marca realmente aquele momento, aquilo que você viveu. Mas, no caso, nós, assim, que emanamos a música, a gente sente a mesma coisa. A gente volta no tempo na mente. É. A gente lembra de cada detalhe, de como foi feita a música, quando foi aceita a música, como foi gravada, o que eu estava fazendo, no que eu estava pensando. Loucura. Volta tudo para os cantores também. As né? ansiedades no estúdio, ainda gravando o primeiro álbum. Essa música Então é mútuo, um é hino público. do Brasil, né? Essa música, hoje muitos artistas cantam essa música. Né? Essa é um hino do Brasil, certamente. Então, E engraçado a gente fala de clássicos. Isso é um clássico. É um clássico. clássico. E como é difícil uma música se tornar um clássico. É verdade. Né? Como são tão poucas músicas. E como a gente é privilegiado de ter vários Privilegiado. clássicos. Quer ver? Ó, vamos ver se você lembra. Quer ver? Faz só o refrão. Ok? 4, 3. Baby, yeah, yeah, te vejo tão longe, oh, de mim tão distante, além do horizonte, baby. Ah, baby, baby, eu grito seu nome, yeah, saudade responde, ela não está aqui, oh, baby. Mais E a gente vem passando. Porque te amo demais e só você me faz entender que o amor é tudo, yeah, tudo que o
no seu coração, esperada paixão. Vou te dar meu amor nessa canção. Vai ser sempre assim, você está em mim, estou em suas mãos. Cara, que show, vai ser incrível esse show. Vai ser gostoso. E a gente vai passando E você vai estar lá, né? Eu estarei lá. Dia 11 de Já junho. tá combinado já. Combinadíssimo. Sua cadeira tá lá reservada. Estarei lá. Cara, e é importante a gente citar todas as cidades por onde vai passar. Eu achei importante. a gente Eu não vou falar. saber de cabeça, eu pedi pra botar uma cola. Pode favor, pegar? vamos Tá ali, lá. ó. Pega a cola. ali. São Paulo. Ah, você enxerga lá? Claro. Então, enxerga. Eu sou novo, cara. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis. que dia? ó, São Vai Paulo, lá, 11 de junho. Quer falar as datas, é a o estreia. dia, né? Então fala ali. São Paulo, 11 de junho. Rio de Janeiro, 8 de julho. Você tá na mão, velho, porque você tá sofrendo. É verdade, né? Porto Alegre, 28 de julho. Florianópolis, 29 de julho. Curitiba, 30 de julho. Ribeirão Preto, 6 de agosto. Brasília, 12 de agosto. Belo Horizonte, 13 de agosto. Natal, 20 de agosto. Recife, 21 de agosto. Salvador, 26 de agosto. Maceió, 27 de agosto. Manaus, que você vai estar, 3 de setembro. E Belém, 4 de setembro. Ainda tem alguns aí, tem Campinas, tem Fortaleza. tem Fortaleza, alguns que não tem a data Vitória, definida. Campinas. Deixa eu breve. entender. Depois, vocês vão... Existe possibilidade de vocês voltarem a essas cidades? Então, ou não? na verdade, Léo, Ou essas turnês vai estar fechada e depois acabou? não, na verdade, a turnê foi lançada com 17 shows. São iniciais Anunciou das 17 iniciais. shows. Isso. exatamente. É isso. É isso mais ou menos, porque assim, na verdade, tem alguns shows que estão definindo datas. Já, Esses além é o dos que já- 17 já. Campinas é um, Isso, Fortaleza Campinas, é outro. Fortaleza, Tá aqui, ó. Fortaleza, Ribeirão, Vitória eu e acho. Campinas. Vitória e Vitória, Campinas. Espírito Santo. Então, assim. Então eles não estão nos esses- 17, mas já estão. Vocês percebem que são todas grandes cidades. Sim, são cidades grandes. Mas daqui a pouco vai surgir, Sim, exatamente. surgir uma nova demanda de cidades menores. Sim. Que tem um público muito... A gente quer fazer tudo, a gente quer fazer, mas Tudo assim, isso tem, a gente tá muito, exatamente, a gente tá focado nisso, isso é o que, Perfeito. esse é o nosso objetivo agora. Felizes demais, como a gente falou, né? A maioria, os shows já estão praticamente esgotados, todos eles. São Paulo 100% e tem alguns que tem alguma coisa ou outra, mas lotados todos já. Então, assim, esse carinho não tem preço. Obviamente que tem algumas datas, como eu falei, alguns shows que já estão marcados e só não estão as datas ainda, então não está vendendo ainda, mas que vão... Tudo que for chegando, a gente vai falando. Eu vou falar para você. Eu vou falar, Léo, fala lá que entrou. Bora! Tem que falar, tem que falar. Cara, vamos celebrar, que eu só quero agradecer. Imagina. Que incrível. Eu quero estar perto de vocês nessa turnê. Por favor, que Cara, alegria. eu me emocionei aqui. Você não vai mais sair do nosso... Você tá ferrado, velho. Você já tá adotado aqui. Eu quero que vocês, cada um, se despeçam de seus fãs. Encontro marcado em cada uma das cidades, por favor. fala É isso com aí. vocês. Primeiro eu quero agradecer a você. Antes de agradecer a galera que está caminhando com a gente há tanto tempo, quero agradecer a você. Você que é um profissional que, enfim, traçou o seu caminho, construiu a sua história. A gente construiu a nossa história e que bom ver as nossas histórias se cruzando hoje. Né? Que alegria poder falar contigo, poder contar um pouco da nossa história para a galera que te acompanha. Né? Obrigado por esse carinho, por se deslocar, por vir até aqui, para que a gente pudesse bater esse papo. Foi uma honra muito grande e eu vou cobrar você nessa estarei turnê. lá, mais Vou certo. cobrar nessa turnê. Para cada um de vocês que nos acompanham, que estão com a gente, obrigado por tudo, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que esses encontros vão trazer memórias, lembranças, né, sentimentos, emoções, e a gente vai se divertir, a gente vai sorrir, a gente vai chorar, vai ser tudo junto, né? Vai ter muita coisa que vai ser registrado nesse processo todo para que a gente possa, obviamente, dividir mais ainda com essa galera num próximo instante. Não dá pra passar a batida, Não tem que como. registrar, né? Então, assim, as cidades, por enquanto, são essas, tem algumas chegando, né? Que a gente possa se encontrar nesses dias, nessas datas, nesses shows e pela vida, para sempre. Obrigado por tudo. Que honra estar contigo, que honra estar com vocês. Obrigado Privilégio sempre. Obrigado a Opus, receber vocês aqui. essa família, né, que trabalha atrás dessas câmeras para que tudo isso aconteça. A gente Existe também uma tem multidão de pessoas que vestem assim, que sentem essa mesma emoção nossa e do público, que trabalham, que fazem as coisas acontecer. Junto com a nossa mente doida aqui para fazer, tem essas mentes brilhantes juntos. Né? A gente não faz nada sozinho. Isso é uma coisa Então, que também a muito gente, bom, como a gente maravilhoso. cresceu nesse meio, como a gente cresceu, né, no meio artístico, literalmente, desde antes, muito antes do KLB, a gente conseguiu, às vezes, passear por cada uma dessas profissões e profissionais, né, e entender que, na verdade, não existe o êxito se ele não for coletivo nesse caso. Né? Então, assim, tudo isso é a celebração do público,
da nossa vontade de estarmos aqui e amparados com toda essa especialmente ao público, essa legião do KLB que não para de crescer. Realmente ela vai se fazendo, né? Vai passando de geração. A minha gratidão eterna por vocês, por poder... a gente sabe o quanto que é difícil alguém fazer algum tipo de ter êxito em qualquer profissão. Na música é muito complicado. É muito complicado você conseguir, de 3 pessoas, fazer praticamente uma e fazer acontecer. E existir reciprocidade entre um público gigante. E é muito complicado isso. São 3 pessoas totalmente distintas aqui, mas ao mesmo tempo num palco parece que são únicas. Só, né? Então existe uma loucura entre o público e o seu artista. Eu me sinto totalmente privilegiado e nesses 22 anos, 20 mais 2, são 2 de pandemia, mas tem que contar, né? Faz parte. Todo mundo parou, por isso esse 20 mais 2. Então eu me sinto muito privilegiado em poder fazer o que eu sei fazer, o que eu amo fazer, o que eu nasci para fazer e poder fazer. Porque tem muita gente que tem muito mais talento que eu, até não consegue fazer. A melhor coisa para o artista certamente é o aplauso. E poder estar em cima de um palco recebendo o aplauso, o carinho, a lágrima de cada uma dessas pessoas, a emoção, o sentimento, sabe? Tudo que eles mostram, tudo que eles demonstram, tudo que eles falam, sabe? Isso não tem preço. E eu quero te ver lá no dia 11.